começar com o pronome pessoal. No pronome pessoal, a gente tem uma divisão, pronomes retos e pronomes oblíquos. E o mais interessante da gente saber é que lá no inicinho do pronome eu falei uma coisa. Eu disse para vocês que pronome ele substituía ou acompanhava o nome, pronome adjetivo ou pronome substantivo, e se referia a uma das pessoas do discurso. Isso está na definição de pronome. Quando eu digo meu pai, se refere à primeira pessoa. Quando eu digo esta camisa, é a camisa que está perto da primeira pessoa. E assim por diante. O pronome pessoal, ele não só se refere, mas ele substitui as pessoas do discurso. Por exemplo, a primeira pessoa, eu, pronome pessoal. A segunda pessoa, tu, pronome pessoal. Dentro do pronome pessoal, a gente tem uma outra subdivisão que é reto e oblíquo. E eu queria que vocês entendessem primeiro o porquê dessa divisão. Quando a gente pega essa frase, ele se vestiu com cuidado. Nós já combinamos que a primeira coisa que a gente acha numa frase é o verbo. E o verbo aí é o vestiu. Esse verbo, ele denota uma ação, ou realizada, ou sofrida, ou os dois. Ação realizada e sofrida pelo sujeito. Vamos entender? Esse ele aí, ele realiza a ação de vestir e ele é vestido. Ele age e ele sofre. Mas nós vamos discutir isso lá na voz passiva. Nessa construção aqui, o que eu quero que vocês saibam? Esse vestir, ele é um verbo importante, ele é um verbo significativo, ele é um verbo nuclear? Claro que é. Eu fiz a frase para dizer que ele realizou essa ação de vestir. Essa informação é uma informação central. Depois que a gente acha o verbo, a gente divide a frase em dois grupos. Ele seria o grupo não verbal e vestiu-se com cuidado o grupo verbal, a parte que tem verbo. Estão lembrados também que depois que eu acho o verbo, depois que eu divido a frase em dois grupos, eu tenho que achar os núcleos. Não tem dificuldade. Vocês concordam que o núcleo da parte não verbal é o pronome ele? Eu já até brinquei com vocês. Se você tem um filho só, ele que é o mais importante, isso não tem nem mistério. Dessa forma, na parte não verbal, o núcleo é o pronome ele. Afinal de contas, só tem essa palavra na estrutura. Da parte verbal, nós já combinamos aqui que vestir é um verbo de ação. E se ele é um verbo de ação, ele também é núcleo. Lembra que depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Vou dizer para vocês que o se está ligado ao vestiu e o com cuidado está ligado ao vestiu. Essa divisão, queridos, a gente tem que trabalhar muito essa relação pelo seguinte. Depois que eu tiro o núcleo, o se, eu tenho três outras palavras. Desculpa. Depois que eu tiro o núcleo, o vestiu, eu tenho três outras palavras. O se, o com e o cuidado. O meu bom senso, a minha leitura, a minha interpretação diz que, com cuidado, é a maneira como ele vestiu. Nós acabamos de aprender isso. Lembra que aquela palavra que especifica o verbo, indicando a circunstância em que a ação ocorreu? De tempo, modo, lugar, intensidade, assim por diante, era advérbio. Com cuidado não é uma palavra, é uma expressão. Seria uma locução adverbial. Eu posso, inclusive, dizer que é uma locução adverbial de modo. Eu vou dizer para você que o verbo vestir, quem veste, veste alguém. Esse se aí completa o sentido do verbo. Eu sei que isso é noção de sintaxe, mas a gente precisa disso para saber empregar os pronomes. Vamos trabalhar aqui com a seguinte ideia. Ele vestiu. Ora, esse verbo vestir, ele precisa de um complemento para restringir sua significação. Toda vez que um verbo tiver um sentido amplo, por exemplo, ele comprou. Você pode comprar uma casa, um óculos, um relógio, um caderno. Esse verbo ele tem uma acepção ampla. Ele vai precisar de um elemento para restringir essa acepção, esse significado. É aquilo que você aprendeu na 7ª série, assim, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Como assim? Ele comprou. Podia ter sido um carro, um óculos, um apartamento, um relógio. O que ele comprou? Um relógio. Agora, quando eu falo o Joãozinho morreu, a semântica do verbo morrer está aí completa. Ele morreu e pronto. Já informou o que deveria ser informado. É claro que isso é discutível, nós vamos discutir isso melhor lá na regência. Mas até então, responde aqui para mim. Ele vestiu. Vestiu quem? Ele mesmo, a si próprio. Ele mesmo na língua coloquial, mas a ideia é essa. Ele vestiu e foi vestido. Nessa construção, se a gente fosse pensar direitinho, esse ele aí da parte não verbal é um pronome. Pronome de terceira pessoa. Eu primeira, tu segunda, ele terceira. Esse se na parte verbal, na parte que tem o verbo, também é um pronome. Me primeira, te é segunda e se terceira.
Dessa forma, tanto ele quanto si são pronomes pessoais, porque indicam a terceira pessoa do discurso. Esses pronomes, eles exercem a mesma função na frase? Esse ele, na primeira estrutura, ele é sujeito. Esse si, na segunda estrutura, é complemento. É por isso que tem a divisão dos pronomes pessoais em pronomes retos e em pronomes oblíquos. Sabe o que é? Eles exercendo funções diferentes, eles têm de ter classificações diferentes. Eu fico brincando que para cada função nós temos uma pessoa, para cada função nós temos um pronome. Dessa forma, esse ele seria pronome reto, esse si seria pronome oblíquo. E via de regra, no geral, os pronomes retos funcionam dentro de uma frase como sujeito. Os pronomes oblíquos funcionam numa frase como complementos verbais. Existem outras funções? Com certeza. Mas o geral, a regra seria essa. Para funções diferentes, usamos pronomes diferentes. É por isso que nós temos os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. Daí eu coloquei um quadrinho para ajudar vocês, para vocês terem como consulta mesmo, porque esse quadrinho aí deveria saber de cor. Eu não gosto muito de falar de decorar, não precisa de decorar o quadrinho, só memorizar tá bom. Dentro dessa construção, nós temos os pronomes retos, que seriam eu, tu, ele, nós, vós, eles, e nós temos os pronomes oblíquos. Dentro dos pronomes oblíquos, a gente tem uma outra divisão, que seriam os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Vamos ver lá? Lembra daquilo? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, ou lembra dessa decoreba que a gente faz lá na 7ª série? Pois é. Não precisa de ficar decorando, mas tem que saber memorizado. Você tem que ter uma noção que os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles funcionam como sujeito. Os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, vão ser ou complementos ou adjuntos, e nós vamos estudar isso mais à frente. É importante vocês lembrarem que o eu é primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do singular, nós, primeira do plural, vós, segunda do plural, eles e elas, terceira do plural. Também quero lembrar vocês de uma coisa. O pronome ele é reto, mas se ele vier preposicionado com ele, dele, por ele, aí a ele, a ela, ele deixa de ser pronome reto e passa a ser pronome oblíquo. Vocês vão entender isso melhor lá na frente. Mas eu vou dizer para vocês que o pronome reto ele funciona como sujeito. Nós vamos aprender em sequência que sujeito é um elemento despreposicionado. Pois é. Se o ele, que é um pronome reto, for preposicionado, receber antes dele uma preposição, ele vai deixar de ser reto, porque ele não vai poder ser sujeito, e vai passar a ser oblíquo. Dessa forma, ele chegou de trem. Ele, pronome reto, sujeito. Quando eu falo dei o presente a ele, esse a ele já não é pronome reto mais, porque ele foi precedido de preposição, a preposição a. E se ele foi precedido de preposição, ele deixa de ser reto e passa a ser oblíquo. Queria também falar para vocês que eu coloquei aqui dividido, mas que a gente vai, na verdade, não vai precisar disso de uma forma muito objetiva. Dentro dos pronomes oblíquos, eu dividi os oblíquos em átonos e em tônicos. Os oblíquos átonos são aqueles que não são precedidos na frase de preposição. Ele me deu um presente, ele te deu um presente, ele a levou no shopping. Esses pronomes, eles não têm uma preposição antes dele dentro da frase. Já os pronomes oblíquos, eles são sempre preposicionados. Por exemplo, leve a bolsa para mim. Eu gosto muito de ti. Ele saiu fora de si. Esses pronomes si, mente, esses com i, esses tônicos, eles são sempre antecedidos de preposição. Alguém vai falar, ué, professora, mas o comigo? Ele saiu comigo. Com comigo? Não. Na verdade, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, eles eram pronomes, anteriormente, eles eram os pronomes migo, tigo, sigo e assim por diante. De tanto ser usado com a preposição com, comigo,
contigo. Eles foram aglutinados, eles foram unidos e tornaram um pronome já preposicionado dentro dele. É muita informação para uma hora só, mas a gente vai esclarecendo aí aos poucos. Hoje, agora, nesse momento, o que eu preciso de saber, professora? Que eu tenho pronome reto e pronome oblíquo. E que o pronome reto funciona, no geral, como sujeito e o pronome oblíquo como complemento. Dentro dessa construção, os pronomes oblíquos átonos não são preposicionados, os tônicos têm preposição. Isso eu tenho certeza que vocês sabem quase que intuitivamente, não precisa de decorar, tá certo? Vamos trilhar aqui por umas regras básicas que a gente também vai voltando aí no decorrer do curso. Eu já disse para vocês que os pronomes retos funcionam via de regra como sujeito e os oblíquos, no geral, como complementos ou adjuntos. Dentro disso aí, vocês precisam saber que o lhe e o lhes, quando complementos, são sempre objetos indiretos. Eu digo quando complementos porque nós vamos ver agora em sequência que eles podem ser também adjuntos adnominais ou adjuntos adverbiais. Nós vamos ter que trabalhar isso mais à frente. O a, os e as, quando complementos, são sempre objetos diretos. Então, isso tem que saber no fundo do coraçãozinho de vocês, sem pestanejar. Lhe e lhes, se complementos, sempre indiretos. É como se fosse sinônimo de a você. Quando eu digo obedeci-lhe, eu estou dizendo obedeci a você. Nessa construção, isso parece uma bobagem, mas isso vai interferir na regência lá na frente. Quando eles te perguntarem para avaliar uma frase no que diz respeito à regência, você vai ter que saber o uso do pronome. Existe muito exercício que fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta regência incorreta. Aí tá lá, informei-lhe do resultado. Isso seria um erro gramatical. Por quê? Porque o verbo informar, ele pede dois complementos. E quando um verbo pede dois complementos, um será sem preposição, objeto direto, e o outro será preposicionado, objeto indireto. Quando eu falo informei-lhe do resultado, eu usei dois objetos indiretos. O lhe, na regra ali, ele é objeto indireto, e o do resultado, a preposição de aí, antes de resultado. Dessa forma, sabendo que o lhe é sempre objeto indireto, eu deveria usar informei-o do resultado. Ou informei-lhe o resultado. Um dos dois vai ter de ser despreposicionado. O a, os e as também podem ser sujeitos de verbos no infinitivo. E nós vamos trabalhar isso aí em sequência quando eu falar de verbos causativos e sensitivos. Quando eu digo mandei ele sair, isso não é norma culta, deveria ser mandei-o sair. Mas isso vamos aprender também mais à frente. Para a gente, então, saber usar os pronomes, para que vocês tenham uma maior clareza no emprego dos pronomes, nós temos de ter uma noção de sujeito e uma noção de complemento. Na verdade, isso é sintaxe, né? Isso, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, isso é conteúdo que nós vamos estudar na sintaxe mais à frente. Mas não adianta também eu apresentar os pronomes para vocês guardarem no bolso e pronto, achar que aprendeu. Na verdade, conhecer os pronomes de cor é fácil, o difícil é saber usá-los. Então, eu vou apresentar para vocês, nós vamos começar o emprego dos pronomes, para isso nós vamos ter uma noção de sujeito, uma noção de predicado, uma noção de complemento, mas vamos estudar isso melhor mais à frente. Durante muito tempo, quando a gente separava com muita clareza a morfologia da sintaxe, a gente pegava uma aula de pronome e falava, os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, ele, e pronto, continuava o conteúdo. Mas disso nada adianta e a gente não dá conta nem de fazer exercício se a gente não tiver uma noção do emprego deles dentro da frase. Então vamos começar aí com uma frase tranquilinha, uma frase bem tradicionalzinha. O filho da vizinha visitava seu pai. A primeira coisa que a gente acha numa frase seria o verbo. Já que essa aí, desde o início, no inicinho do nosso curso, eu disse para vocês que a gente ia trabalhar com frases verbais, que é o verbo direcionaria a nossa análise. Nessa frase, o filho da vizinha visitava seu pai, essa frase comunica, ela informa, ela é uma frase, e a primeira coisa que nós vamos buscar é o verbo. O verbo é visitava. Depois de achar o verbo, nós vamos dividir a frase em dois grupos.
eu queria lembrar vocês de uma coisa. Normalmente, da parte verbal, o núcleo é o verbo. Esse verbo aí, ele indica uma ação realizada pelo filho. Ora, eu disse para vocês que verbo de ação, ele sempre será considerado um verbo significativo, um verbo importante, um verbo nuclear. Vamos pegar o núcleo do primeiro grupo. Vamos entender o filho da vizinha, o grupo não verbal. Eu disse para vocês que dentro de uma estrutura, se eu tiver dois substantivos, o núcleo será aquele despreposicionado. Filho é um substantivo, vizinho é um substantivo. Entre esses dois, filho não tem preposição. Ele vai ser o núcleo da estrutura. Ora, depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Nós não temos dificuldade nisso e nós já aprendemos que o é artigo que especifica o substantivo filho e da vizinha seria aí uma expressão que especificaria filho. Na verdade, o núcleo é o filho visitava seu pai. Agora eu queria entender uma coisinha aqui com vocês. Vocês já ouviram falar em sujeito e predicado, não é? Quando eu divido essa frase em dois grupos, o grupo verbal do grupo não verbal, eu na verdade estou dividindo essa frase em sujeito e predicado. Diz a gramática, e essa é a definição mais abrangente, que sujeito é o termo, é o grupo, é o sintagma, cujo núcleo, um elemento despreposicionado, flexiona o verbo. Traduzindo, sujeito é o termo não verbal, não é isso? Cujo núcleo, cujo elemento despreposicionado é responsável pela flexão do verbo. Sujeito é o termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Quem que é o sujeito aí? O filho da vizinha, já que o núcleo filho flexiona, é responsável pela flexão, pela concordância com o verbo. Fato é que se eu colocasse filhos, seria visitavam. Dessa forma, a gente tem aí a definição de sujeito. Na outra parte, a parte verbal seria o predicado. E nós já sabemos aqui que o núcleo desse predicado é o visitava, já que ele é um verbo de ação e, portanto, ele é a palavra mais importante. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vamos dizer aí que seu pai está ligado a visitava. Agora, essa noção agora de complemento, que nós vamos começar aqui agora, vamos ver se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar assim, olha, o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento para restringir sua significação. Como assim? Quando o verbo ele tiver uma acepção, um significado amplo, ele vai precisar de um elemento para restringir, para particularizar seu significado. Por exemplo, comprar. Eu posso comprar um lápis, uma caneta, uma régua, um presente, um carro, um avião. Vejam que a ação de comprar, ela se refere a diversas coisas a serem compradas, possíveis de serem compradas. Dessa forma, eu preciso de uma delas para restringir, para particularizar a ação de comprar. O que não acontece, por exemplo, com o verbo morrer. Maria morreu, pronto. Esse verbo morrer, ele já tem a sua significação pronta. A ação de morrer não necessita de algo para que a comunicação seja passada. Outra, por exemplo, preciso. Ora, eu posso precisar de um marido, de um namorado, de um colega, de um amigo, de um pai, de um avô, de dinheiro, de ajuda, posso precisar de diversas coisas. Esse verbo ele tem acepção ampla, ele tem significação ampla, então ele precisa de um elemento para restringir sua significação. Isso é o complemento verbal. Nós vamos aprender mais à frente que completar é algo necessário. Ora, quando um namorado vira para namorado e fala, meu amor, você me completa. É porque ela é importante, é porque ela é um pedaço dele. Sem ela, ele não existe. Essa seria, teoricamente, a definição. Dentro dessa frase, quando eu falo o filho da vizinha visitava, ora, esse verbo, ele tem acepção ampla. Quem visita vai visitar alguém. A ação de visitar necessita de algo ou alguém a ser visitado para que ela seja entendida. Dessa forma, esse verbo precisa, necessita de um complemento. Seu pai aí, nessa construção, ele é o elemento que completa o sentido do verbo, que restringe, que particulariza a significação do verbo. Ele é o complemento verbal. Agora vamos parar por aí e vamos pegar o emprego do pronome. Lembra que os pronomes retos são aqueles que funcionam como sujeito? Se eu quiser substituir esse nome, filho, por um pronome, eu posso? Ora, está na definição de pronome que pronome substitui o nome. Se eu quiser substituir,
O filho da vizinha, filho, que é um nome por um pronome, é possível e ficaria como? Ele visitava seu pai. A gente pode perceber que o filho da vizinha, o termo, o sujeito foi substituído pelo pronome ele, que é um pronome reto. Nós acabamos de dizer que os pronomes retos funcionam, na regra geral, como sujeito.